Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo essa história, mas se ela apareceu para você, é porque ela precisa ser ouvida. Então já se inscreve aí no canal, comenta de qual cidade você está assistindo, porque essa história vai te tocar. O diesel queimava no motor quando parei no acostamento da BR-365, entre Uberlândia e Patos de Minas. Eram quase 7 da noite e o sol já descia por trás dos pastos ressecados. O calor ainda subia do asfalto em ondas invisíveis, grudento como melaço na pele. 43 anos rodando por esse Brasil e eu ainda não conseguia me acostumar com o vazio que sentia no peito toda vez que parava o caminhão. Não era só o cansaço das 16 horas na boleia. Era algo mais profundo, que roía por dentro como cupim em madeira velha. Liguei o rádio. A voz rouca do locutor falava sobre chuva no sul e trânsito congestionado na Fernão Dias. Desliguei. O silêncio era melhor que aquela conversa mole. Peguei o termos de café já frio e tomei um gole amargo. O gosto de borra me lembrou da última vez que tomei café na casa da minha mãe, antes de tudo desandar. Minha mãe, Dona Helena, fazia 8 anos que eu não pisava na casa dela. 8 anos desde que saí dali feito louco, prometendo que nunca mais voltaria. 8 anos fugindo de uma família que nunca me entendeu, que sempre me tratou como se eu fosse um peso, um erro que ela preferia esconder. O som das cigarras começou a tomar conta da noite. Aquele barulho constante que parece que vai explodir a cabeça da gente. Acendi um cigarro e encostei na lateral do caminhão. A tinta estava quente, queimando a pele das costas através da camisa suada. Eu era o mais novo de 5 irmãos. O acidente, como meu pai gostava de me chamar quando bebia. Minha mãe nunca me defendeu, sempre ficava quieta, olhando para o chão, como se eu realmente fosse uma vergonha que ela carregava. Quando completei 18 anos, não aguentei mais. Peguei a pouca roupa que tinha, enfiei tudo numa mochila e saí. Não olhei para trás. Durante esses anos todos na estrada, conheci gente de todo tipo. Caminhoneiros que choravam pelos filhos que nunca viam, mulheres que fugiam de maridos violentos, homens que perderam tudo no jogo e agora levavam carga de cidade em cidade, tentando recomeçar. Mas nenhuma história doía tanto quanto a minha própria. O pior é que, no fundo, eu ainda sentia falta daquela casa. Não da casa em si, que era pequena e sempre cheirava a frituras rançosas. Sentia falta da minha avó, Dona Rosa. Ela era a única pessoa que parecia se importar comigo de verdade. Quando eu era pequeno, ela me contava histórias de quando era moça, trabalhava nos garimpos de Goiás. Falava dos homens corajosos que cavoucavam a terra em busca de ouro, dos perigos que enfrentavam, das fortunas que alguns fizeram e outros perderam. Um dia você vai entender, meu neto, ela sempre dizia, passando a mão calejada no meu cabelo. O ouro não está na terra, está no coração da gente. E o seu coração é puro. Dona Rosa morreu 2 anos depois que eu saí de casa. Não fui ao enterro. Fiquei sabendo por acaso, numa conversa de bar em Rondonópolis. Um conhecido da cidade comentou que a velha do Joaquim tinha partido. Naquela noite, bebi até desmaiar no volante. Joguei o resto do cigarro no chão e pisei em cima. As estrelas começavam a aparecer no céu escuro. Daqui a pouco seria a hora de seguir viagem. Tinha que entregar uma carga de soja em Brasília até domingo. Era quinta-feira, então tinha tempo de sobra. Mas quanto mais tempo eu ficasse parado, mais os fantasmas do passado vinham me assombrar. Estava subindo na cabine quando ouvi um barulho estranho. Não era o ronco de outro caminhão, nem o barulho de carro passando. Era como se alguém estivesse batendo metal contra a pedra. Prestei atenção. O som vinha da estrada uns 200 metros à frente. Liguei os faróis altos e comecei a andar devagar. O coração disparou. Podia ser assalto. Já tinham me parado 3 vezes nesses 8 anos de estrada. Uma vez levaram tudo, até a aliança que eu ainda usava, herança do meu avô materno. Peguei o facão que guardava embaixo do banco.
não para agredir ninguém, mas para me defender se fosse preciso. Quando me aproximei, vi uma figura curvada no meio da pista. Era uma mulher idosa, cabelos brancos desgrenhados, vestindo uma blusa floreada desbotada e uma saia marrom comprida. Ela segurava uma maleta velha, de couro rachado, que parecia pesada demais para os braços magros. Parei o caminhão e acendi a luz de emergência. Ela olhou para mim com olhos assustados, como um animal ferido. Não correu. Ficou ali parada, tremendo. Desci da cabine e caminhei devagar em direção a ela. O chão estava cheio de pedaços de metal dourado espalhados. Parecia moedas ou algo assim. A maleta da mulher estava aberta e mais peças douradas apareciam pelo buraco rasgado no fundo. "A senhora está bem?" Perguntei, mantendo distância, para não assustá-la mais. Ela não respondeu, apenas balançou a cabeça negativamente, como se dissesse que não, que nada estava bem. Foi quando me aproximei mais e vi o rosto dela direito. O mundo parou. Não podia ser. Não era possível. Vó Rosa. Ela levantou o rosto devagar, como se estivesse sonhando. Os olhos azuis, mesmo cansados e vermelhos de chorar, eram inconfundíveis. A mesma marca de nascença pequena na bochecha esquerda, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando ficava confusa. "Eduardo?" A voz saiu fraca, quase um sussurro. Minha perna bambeou. Tive que me apoiar no para-choque do caminhão para não cair. O mundo girava. Rosa tinha morrido, eu tinha certeza. O cara do bar disse que ela tinha morrido. "Vó, como?" "Eu pensei que a senhora..." "Não morri, meu filho." Ela largou a maleta no chão e caminhou até mim. As mãos trêmulas seguraram meu rosto, mas quase morri de saudade sua. Eu não conseguia falar. A garganta fechou, os olhos arderam. 8 anos. 8 anos achando que ela tinha partido, que eu tinha perdido a única pessoa que me amava de verdade nessa vida. "Mas me disseram que a senhora tinha morrido, vó. Todo mundo na cidade falava isso." Rosa baixou os olhos e soltou um suspiro pesado. "Morri sim, Eduardo. Morri para aquela família. Morri no dia que você foi embora e ninguém mais se importou comigo." A voz dela quebrou. "Eles espalharam que eu tinha morrido porque era mais fácil do que explicar que me expulsaram de casa." O chão sumiu debaixo dos meus pés. "Expulsaram? Como assim expulsaram? Vó, do que a senhora está falando?" Ela se abaixou e começou a recolher as peças douradas espalhadas pelo chão. Eu me ajoelhei ao lado dela e peguei uma das peças. Era pesada, muito pesada, e brilhava de um jeito que eu só tinha visto nos filmes. "É ouro, Eduardo, ouro de verdade." Minha cabeça não processava direito. Rosa estava viva, tinha ouro, estava na estrada sozinha, no meio da noite. "Vó, me explica tudo, por favor." Ela olhou para os lados, como se tivesse medo de alguém aparecer. "Aqui não é lugar seguro, meu neto. Me leva para longe daqui primeiro. Depois eu conto tudo." Ajudei ela a subir na cabine do caminhão. Rosa era pequena, sempre foi, mas agora parecia ainda menor. Os ossos apareciam através da pele fina. Estava magra demais, fraca demais. Recolhi todas as barras de ouro que conseguia encontrar no chão e coloquei dentro da maleta. Eram 12 barras pequenas, do tamanho de barras de sabão. Cada uma devia pesar uns 200 gramas. Fiz as contas de cabeça. Se fosse ouro mesmo, aquilo valia uma fortuna. Subi na cabine e liguei o caminhão. Rosa estava encolhida no banco do carona, abraçando a maleta contra o peito. "Para onde a gente vai, vó?" "Para longe dessa maldita cidade. Para qualquer lugar onde eles não possam me encontrar." Engrenei a primeira e saí devagar. Minha cabeça fervilhava de perguntas, mas percebi que Rosa estava em choque, tremendo. Precisava de tempo para se acalmar antes de contar a história. Rodamos em silêncio por uns 20 quilômetros.
Rosa olhava pela janela, perdida nos próprios pensamentos. De vez em quando ela suspirava fundo, como se estivesse segurando o choro. Parei num posto de gasolina meio abandonado na entrada de Araxá. Era um lugar que eu conhecia bem. O dono, seu Mário, era gente boa. Deixava os caminhoneiros dormir no pátio em troca de alguns trocados. Vamos tomar um café, vó. A senhora precisa comer alguma coisa. O restaurante do posto estava quase vazio. Só tinha um casal de idosos numa mesa do canto e o balconista cochilando atrás do caixa. Sentamos numa mesa afastada. Rosa ainda segurava a maleta. Não largava nem para comer. Pedi 2 cafés com leite e um prato de pão na chapa. Rosa comeu devagar, como se cada garfada fosse dolorosa. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Parecia impossível que ela estivesse ali, viva, depois de tantos anos. Agora me conta, vó, o que aconteceu? Rosa terminou o café e me olhou, nos olhos pela primeira vez desde que nos encontramos. Quando você foi embora, Eduardo, a casa ficou vazia. Seu pai morreu no ano seguinte, infarto. Seus irmãos casaram e foram embora. Sobrou só eu e sua mãe. Ela pausou, mexendo os dedos nervosamente. No começo estava tudo bem. Helena cuidava de mim, eu ajudava com os afazeres da casa. Mas depois que ela se juntou com aquele homem, o Geraldo, tudo mudou. O nome do padrasto me fez cerrar os punhos. Geraldo sempre foi um desgraçado. Bebia, maltratava minha mãe, falava grosso com todo mundo. Ele não me queria na casa. Dizia que eu era um estorvo, que gastava comida à toa. Helena ficava entre nós dois, não sabia o que fazer. Até que um dia, a voz dela falhou. O quê, vó? Um dia eu ouvi eles conversando na cozinha. O Geraldo falando que eu devia morrer logo, que estava atrapalhando a vida deles, e sua mãe concordou. Senti o sangue subir para a cabeça. Minha própria mãe. Como era possível? Decidi que não ia ficar mais um dia naquela casa. Mas antes de sair, fui no meu quarto e peguei isso. Aqui. Ela bateu na maleta. É a herança que minha mãe me deixou, ouro que ela juntou trabalhando nos garimpos de Pirenópolis quando era nova. Guardei a vida toda, esperando a hora certa de usar. Rosa abriu a maleta. Mesmo ali, na luz fraca do restaurante, as barras brilhavam como pequenos sóis. Era uma fortuna mesmo. Pensei em vender e ir embora para longe, recomeçar em outro lugar. Mas aí pensei em você, Eduardo. Pensei que se você soubesse que eu estava viva, talvez... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Rosa esperava que eu voltasse, que descobrisse a verdade, que a procurasse. Por que não me procurou, vó? Por que não mandou uma carta, um recado? Como, meu filho? Eu não sabia onde você estava e não sabia ler direito para escrever carta. Só ficava esperando, rezando para Deus que um dia você voltasse. A culpa me atingiu como um soco no estômago. Todos esses anos eu podia ter procurado, podia ter voltado só para vê-la, mas meu orgulho era maior que a saudade. E o que a senhora fazia todos esses anos? Morava numa pensão na cidade. Pagava o aluguel com uns trocados que ganhava lavando roupa para as vizinhas. Mas nunca toquei no ouro, guardava para você. Meus olhos encheram de lágrimas. Rosa tinha guardado uma fortuna durante 8 anos, vivendo na miséria, só para me dar quando me encontrasse. E por que a senhora estava na estrada essa noite? O rosto dela se fechou. As lágrimas começaram a descer. Hoje cedo, fui na casa da sua mãe. Pensei que depois de tantos anos, talvez ela tivesse mudado. Queria fazer as pazes, sabe? Queria morrer em paz com a família. Rosa enxugou o nariz com a manga da blusa. Mas quando cheguei lá, ela me expulsou. Disse que eu já estava morta, mesmo que era para eu ficar morta. O Geraldo me empurrou e disse que se eu voltasse lá, ele ia chamar a polícia. A raiva tomou conta de mim. Vontade de voltar para a cidade e acertar as contas com aquele desgraçado.
Aí eu decidi que não queria mais viver, Eduardo. Peguei a maleta e saí andando pela estrada. Pensei em me jogar na frente de um caminhão. Acabar logo com o sofrimento. Vó, não fala isso. Mas aí a maleta abriu e o ouro começou a cair pelo chão. Fiquei desesperada tentando recolher tudo. E quando vi você chegando com aquele caminhão, pensei que era o fim mesmo, que iam me roubar e me matar ali mesmo. Rosa segurou minha mão com força. Mas era você, Eduardo. Meu netinho, Deus me trouxe você. Não consegui segurar mais. Chorei ali mesmo, na frente de todo mundo. Chorei pelos 8 anos perdidos, pela solidão dela, pela minha própria burrice de não ter procurado antes. A gente vai ficar junto agora, vó. Eu prometo. Nunca mais vou deixar a senhora sozinha. Saímos do posto quase meia-noite. Rosa dormiu no banco do carona enquanto eu dirigia pela BR-040 em direção a Brasília. A estrada estava vazia, só o barulho do motor e o zumbido dos pneus no asfalto molhado. Tinha começado a garoa. Eu não conseguia parar de pensar em tudo que Rosa tinha me contado. 8 anos ela ficou esperando. 8 anos vivendo como indigente, guardando uma fortuna só para mim. E eu, covarde, fugindo da minha própria sombra, sem coragem nem de mandar uma carta. Rosa roncava baixinho, a cabeça encostada na janela. De vez em quando, ela murmurava algo no sono. Parecia uma criança assustada. Quantas noites ela deve ter dormido assim, sozinha, com medo, sonhando com a família que a rejeitou. A chuva começou a engrossar. Primeiro foram só pingos grossos no para-brisa. Depois virou uma cortina d'água que mal deixava eu enxergar a estrada. Tive que diminuir a velocidade e ligar o pisca-alerta. Foi quando ouvi o barulho. Um estrondo, metálico, como se algo tivesse se quebrado dentro do motor. O caminhão começou a tremer, a perder força. O ponteiro da temperatura disparou para o vermelho. Merda! Rosa acordou assustada. O que foi, Eduardo? O caminhão quebrou. Vó, vamos ter que parar. Consegui encostar no acostamento antes do motor ferver de vez. A chuva batia no teto da cabine como pedrada. Lá fora era um dilúvio. Peguei a lanterna e desci para olhar o motor. Rosa veio atrás segurando a maleta. Fica na cabine, vó. Vai se molhar toda. Não vou te deixar sozinho. Levantei o capô. O motor estava fumegando. Uma mangueira tinha estourado e a água do radiador tinha vazado toda. Era problema sério. Não ia conseguir consertar ali. Voltamos para a cabine encharcados. Rosa estava tremendo de frio. Peguei uma blusa no banco de trás e coloquei nos ombros dela. E agora? Ela perguntou. Vou ter que ligar para o seguro. Mandar um guincho buscar o caminhão. Peguei o celular, mas não tinha sinal. A chuva estava interferindo na antena. Tentei o rádio PX, mas só vinha chiado. Estamos isolados aqui, vó. Rosa olhou pela janela. Não se via nada além de chuva e escuridão. Tem alguma cidade perto? Tem Paracatu, mas deve ser uns 30 quilômetros daqui. A pé nessa chuva é impossível. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo a chuva bater no teto. Rosa abriu a maleta e ficou olhando para as barras de ouro. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa. O tom dela me assustou, parecia carregado de tristeza. Fala, vó. Esse ouro não é só minha herança, é sua também. Como assim? Rosa suspirou fundo. Sua bisavó, minha mãe, trabalhava nos garimpos não por ganância. Era para juntar dinheiro e mandar os filhos para a escola. Ela queria que a família tivesse uma vida melhor. Ela pegou uma das barras e segurou contra a luz da lanterna. Quando ela morreu, deixou esse ouro para mim e para o meu irmão, seu tio José. Mas José morreu na guerra, antes de casar. Então o ouro ficou só comigo. Rosa me olhou nos olhos. Guardei tudo, esperando ter netos. Esperando poder dividir com vocês quando chegasse a minha hora. Mas seus irmãos nunca se importaram comigo. Só você, Eduardo. Só você sentava comigo para ouvir as histórias da bisavó. Eu me lembrava. Quando era pequeno,
Rosa contava as aventuras da bisavó, Teresa nos garimpos. Como ela enfrentava homens violentos, animais perigosos, doenças, tudo para conseguir o ouro que garantiria o futuro dos filhos. Esse ouro tem o suor e o sangue dela, Eduardo. E agora é seu. Vó, eu não posso aceitar isso. Claro que não pode. É seu por direito. E eu já estou velha. Não vou precisar de dinheiro na cova. O jeito como ela falou me arrepiou. Não fala de morrer, vó. Eduardo, eu estou doente. O mundo parou de novo. Como assim doente? Rosa abaixou a cabeça. Faz 6 meses que descobri câncer no fígado. O médico disse que eu tenho pouco tempo. Senti como se tivesse levado um tiro no peito. Tinha acabado de reencontrar a avó e já ia perdê-la de novo. Por que não me procurou antes, vó? Por que não mandou alguém me avisar? Eu tentei, Eduardo. Juro que tentei. Perguntei para todo caminhoneiro que passava na cidade se conhecia você. Mas esse Brasil é muito grande, filho. Como é que eu ia encontrar um caminhoneiro perdido por aí? As lágrimas desceram pelo meu rosto. Rosa estendeu a mão e enxugou. Não chora, meu netinho. Deus quis que a gente se encontrasse hoje. Não foi por acaso. Foi para eu poder fazer o que sempre quis fazer. O quê? Cuidar de você e você cuidar de mim, pelo tempo que a gente tiver. Um raio iluminou o céu e o trovão veio logo. Em seguida, a tempestade estava ficando mais forte. A gente vai sair dessa, vó. Vou cuidar da senhora. Vou levar num médico bom, em São Paulo, no Rio. Vamos usar esse ouro para a senhora se tratar. Rosa sorriu. Era a primeira vez que eu via ela sorrir desde que nos encontramos. Você sempre foi um menino bom, Eduardo. Sempre soube que ia se tornar um homem de coração grande. A chuva continuava forte, mas dentro da cabine estava quente. Rosa encostou a cabeça no meu ombro. Me conta da sua vida, Eduardo. O que você fez nesses 8 anos? Comecei a contar. Falei dos lugares que conheci, das pessoas que encontrei na estrada, das noites solitárias em postos de gasolina, das saudades que sentia de casa, mas que o orgulho não deixava eu voltar. Nunca casei, vó. Nunca tive família. Acho que estava esperando encontrar a senhora de novo. E agora encontrou. Ficamos conversando até o amanhecer. Rosa me contou histórias que eu nunca tinha ouvido. Como era a vida na fazenda quando ela era jovem. Como conheceu meu avô. Como foi difícil criar 5 filhos quase sozinha. Quando o sol nasceu, a chuva parou. O céu estava limpo, azul como os olhos da avó. Consegui pegar sinal no celular e ligar para o seguro. Disseram que o guincho chegaria em 2 horas. E enquanto isso, perguntou Rosa, a gente espera e planeja o futuro. Rosa abriu a maleta de novo e começou a contar as barras de ouro. Eram 15 no total. Quanto será que vale tudo isso? Perguntei. Não sei, nunca quis saber. Para mim sempre valeu mais que dinheiro. Valia a esperança. Peguei uma das barras e senti o peso. Era realmente pesada. Se fosse ouro puro, cada uma valia uns 10 mil reais. No total, dava para comprar uma casa, um caminhão novo, pagar tratamento, médico. Com esse dinheiro a gente pode recomeçar em qualquer lugar, comprar uma casinha no interior, longe de toda essa família desgraçada. É isso que eu mais quero, Eduardo, passar meus últimos dias com você. O guincho chegou pontualmente, às 9 da manhã. O mecânico, um homem simpático chamado Valdeci, disse que o problema era a bomba d'água. Ia levar pelo menos 2 dias para consertar. Tem algum hotel aqui perto? Perguntei. Tem uma pousada em Paracatu. Lugar simples, mas limpo. Posso dar uma carona para vocês. Rosa e eu fomos na carroceria da Guincho até Paracatu. A cidade era pequena, típica do interior de Minas. Casas baixas, ruas de paralelepípedo, gente simples sentada na porta de casa. A pousada ficava na rua principal. Quarto pequeno, mas arrumado. Rosa se deitou na cama e dormiu na mesma hora. Estava exausta.
Eu fiquei olhando ela dormir e pensando em tudo o que tinha acontecido nas últimas 12 horas. Reencontrei a avó que pensava que estava morta. Descobri que ela tinha uma fortuna em ouro. Soube que estava doente e ia morrer. Era muita coisa para processar de uma vez. Mas uma coisa eu tinha certeza. Não ia deixar Rosa sozinha nunca mais. Íamos ficar juntos, custasse o que custasse. No segundo dia em Paracatu, enquanto esperávamos o caminhão ficar pronto, Rosa e eu fomos caminhar pelo centro da cidade. Ela estava mais disposta, tinha descansado bem. Mas eu notava que ela cansava fácil. Parava para respirar a cada 2 quadras. Encontramos uma joalheria pequena na Rua do Comércio. Rosa sugeriu que entrássemos para saber quanto valia o ouro. O dono, seu Antônio, era um homem idoso de óculos grossos. "Posso dar uma olhada?" ele perguntou quando Rosa mostrou uma das barras. Seu Antônio pegou uma lupa e examinou a peça com cuidado. Mordeu um cantinho, riscou com uma lima pequena. "É ouro bom mesmo, 18 quilates pelo menos." Ele colocou a barra numa balança. 220 gramas, hoje está cotado a R$ 180 o grama. Essa peça aqui vale uns R$ 40.000. Rosa e eu nos entreolhamos. Se uma barra valia 40 mil, as 15 juntas valiam R$ 600.000. Era uma fortuna mesmo. "O senhor compraria?" perguntei. "Compraria sim, mas não tenho essa quantia em espécie aqui. Teria que ser por transferência bancária." Saímos da joalheria com a cabeça zonza. Rosa estava mais calada que o normal. "Em que a senhora está pensando, vó?" "Estou pensando na minha mãe, Eduardo. Quantos anos ela deve ter trabalhado para juntar tudo isso? Quantos sacrifícios ela deve ter feito?" Paramos numa pracinha no centro da cidade. Rosa sentou num banco à sombra de uma árvore grande. Eu nunca contei para ninguém a história completa da bisavó Teresa. Nem para você. Por que não? Porque era uma história triste. E eu não queria que vocês, crianças, ficassem tristes. Rosa olhou para o céu azul, perdida nas lembranças. Teresa não era garimpeira por escolha, Eduardo. Ela foi obrigada. Como assim obrigada? Seu bisavô, meu pai, era um homem violento, bebia muito, batia nela, gastava todo o dinheiro da família no jogo. Quando eu nasci, a situação ficou pior ainda. Mais uma boca para alimentar. Rosa pausou, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Um dia, quando eu tinha 3 anos, meu pai sumiu. Simplesmente desapareceu. Deixou Teresa sozinha comigo e com o José, que era 2 anos mais velho. E aí, Teresa não tinha para onde ir, não tinha família. Na época, mulher sozinha, com filhos pequenos, não tinha muita opção. Foi quando ela ouviu falar dos garimpos de Pirenópolis. Disseram que lá qualquer um podia tentar a sorte. Rosa pegou minha mão. Imagina, Eduardo, uma mulher de 22 anos, com 2 filhos pequenos, indo para um garimpo cheio de homens perigosos. Mas ela foi, porque não tinha escolha. E como ela fazia para trabalhar e cuidar de vocês ao mesmo tempo? Nos primeiros anos, ela me deixava com uma família de conhecidos na cidade mais próxima. Pagava uma merreca para eles me darem comida e lugar para dormir. O José levava junto, porque era homem e podia ajudar no trabalho, mesmo criança. A história estava ficando mais pesada. Eu começava a entender o tamanho do sacrifício da bisavó. Teresa trabalhava de sol a sol. Carregava pedra, peneirava cascalho, lavava terra no rio. Os homens do garimpo implicavam com ela no começo. Diziam que mulher dá azar na mineração. Alguns tentaram expulsar ela à força. E ela não desistiu? Não. Ela era brava, Eduardo. Pequena, mas corajosa como um leão. Um dia, um dos garimpeiros tentou abusar dela. Teresa pegou uma picareta e rachou a cabeça do homem. Quase matou. Rosa riu baixinho.
Depois disso, ninguém mais mexeu com ela. Passou a ser respeitada. Os outros garimpeiros viram que ela trabalhava mais que muitos homens. E o ouro? Como ela conseguiu juntar tanto? Teresa teve sorte algumas vezes. Encontrou pepitas grandes, veios ricos, mas também teve disciplina. Enquanto os outros homens gastavam o ouro em cachaça e mulheres, ela guardava tudo. Cada grama que encontrava era um pedacinho do futuro dos filhos. Rosa levantou do banco e começamos a caminhar de volta para a pousada. Ela trabalhou nos garimpos por 15 anos, Eduardo. 15 anos longe dos filhos, 15 anos dormindo em barracões sujos, comendo feijão aguado e farinha seca, tudo para que eu e o José pudéssemos ter uma vida melhor. O peso da história caiu sobre mim, como uma pedra. 15 anos. A bisavó Teresa tinha sacrificado 15 anos da própria vida, vivendo em condições desumanas só para garantir o futuro dos filhos. E quando ela voltou? Voltou quando eu fiz 18 anos. Comprou uma casinha pequena na cidade, botou eu e o José na escola. O José virou professor. Eu casei com seu avô. Teresa nunca mais quis ouvir falar de garimpo, mas também nunca vendeu o ouro. Dizia que era para os netos. Rosa parou na frente da pousada e me olhou sério. Por isso, eu nunca toquei nesse ouro, Eduardo. Não era meu, era de vocês. Era o sangue, o suor e a lágrima da Teresa. Senti um nó na garganta. A responsabilidade era enorme. Aquele ouro não era só dinheiro. Era a vida inteira de uma mulher corajosa que se sacrificou pela família. E agora que você sabe de tudo, Rosa continuou, entende por que eu não podia dar esse ouro para seus irmãos? Para gente que nunca se importou comigo? Teresa ficaria revoltada no túmulo. Subimos para o quarto. Rosa se deitou na cama, cansada da caminhada. Eu fiquei na janela, olhando para a rua, processando tudo que tinha ouvido. Vó, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Por que minha mãe mudou tanto? Quando eu era pequeno, ela era diferente. Não era carinhosa, mas também não era má. Rosa suspirou fundo. Helena sempre foi fraca, Eduardo, desde menina. Quando seu pai estava vivo, ela obedecia a ele. Quando ele morreu, ela ficou perdida. Aí apareceu o Geraldo, e ela se agarrou nele como uma tábua de salvação. Mas o Geraldo é um desgraçado. Mas Helena prefere ter um desgraçado do lado a ficar sozinha. Ela tem medo da solidão. Rosa virou na cama para me olhar. E o Geraldo encheu a cabeça dela contra... Dizia que eu estava dando despesa à toa, que mulher velha tinha que ir para asilo. No começo, Helena me defendia, mas depois de tanto ouvir, ela começou a acreditar. A raiva que eu sentia da minha mãe começou a se transformar em pena. Helena era uma mulher fraca, manipulada por um homem ruim. A gota d'água foi quando o Geraldo descobriu o ouro. Meu sangue gelou. Como assim descobriu? Faz uns 2 anos ele mexeu nas minhas coisas quando eu estava no médico. Achou a maleta escondida no armário, abriu e viu o ouro. Rosa se sentou na cama agitada. Ele ficou louco, Eduardo. Disse que eu estava roubando a família, que esse ouro devia ser dividido entre todos. Começou a fazer pressão para eu vender e repartir o dinheiro. E a senhora não vendeu. Não, disse que o ouro era para você, que quando você voltasse, eu ia entregar tudo. Rosa baixou a cabeça. Foi aí que eles começaram a me tratar pior ainda. O Geraldo dizia que eu era uma velha egoísta que estava prejudicando a família. Helena começou a repetir as palavras dele. Comecei a entender toda a situação. O Geraldo queria o ouro. Como não conseguia convencer Rosa a vender, decidiu expulsá-la de casa para ficar com a maleta. Vó, eles sabem onde a senhora está? Não sei. Quando saí de casa, não disse para onde ia. Mas o Geraldo é capaz de tudo. Se descobrir que estou com você, pode criar problema. Um arrepio passou pelo meu corpo. O Geraldo era violento, eu sabia. Se ele descobrisse nossa localização, podia vir atrás da gente.
A gente precisa ir embora daqui, vó, hoje mesmo. Mas o caminhão não está pronto. Vamos de ônibus, qualquer coisa, mas temos que sair de Minas Gerais. Rosa concordou. Fomos até a rodoviária e compramos 2 passagens para Goiânia. Era longe da nossa cidade natal e eu conhecia gente lá que podia nos ajudar. No ônibus, Rosa dormiu a viagem toda. Eu ficava olhando para a maleta no colo dela e pensando na bisavó Teresa, uma mulher que nunca conheci, mas que tinha mudado minha vida completamente. Quando chegamos em Goiânia, procuramos um hotel simples no centro da cidade. Rosa estava mais fraca, a viagem tinha cansado ela demais. Ajudei ela a tomar banho e comer alguma coisa. Eduardo, eu preciso ir no médico. A gente vai amanhã mesmo. Vou procurar o melhor oncologista da cidade. Naquela noite, deitado na cama ao lado da avó, eu fiquei pensando no futuro. Rosa estava doente, talvez não tivesse muito tempo. O ouro podia pagar o melhor tratamento do mundo, mas será que ia ser suficiente? E se Rosa morresse? Eu ia ficar sozinho de novo, só que agora com uma fortuna nas mãos. Dinheiro que eu não sabia se merecia. Dinheiro manchado de sangue e sacrifício. Dormi mal, com pesadelos da bisavó Teresa trabalhando no garimpo, das mãos calejadas dela, peneirando cascalho debaixo do sol escaldante. Na manhã seguinte, levei Rosa numa clínica particular no setor oeste de Goiânia. O doutor Marcelo, oncologista, recomendado pelo hotel, examinou ela durante quase 2 horas. Pediu uma bateria de exames, tomografia, ultrassom, exames de sangue. Ficamos a tarde toda na clínica esperando os resultados. Rosa estava nervosa, mexia os dedos sem parar. Eu tentava acalmá-la, mas por dentro estava apavorado. O médico nos chamou no consultório às 5 da tarde. O rosto dele não era animador. Dona Rosa, vou ser franco com a senhora. A situação é grave. Senti o chão sair debaixo dos meus pés. O tumor no fígado aumentou bastante desde o último exame. Temos 2 opções: quimioterapia agressiva ou cuidados paliativos. O que significa cuidados paliativos? Perguntei. Significa apenas controlar a dor e dar conforto, sem perspectiva de cura. Rosa segurou minha mão com força. E a quimioterapia? Qual a chance de cura? O médico hesitou. Sendo realista, devido à idade da Dona Rosa e ao estágio do câncer, as chances são pequenas, talvez 20%. E o tratamento é muito agressivo, vai deixá-la muito debilitada. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo. Eu via ela pesando as opções na cabeça. Quanto tempo eu tenho sem o tratamento? Ela perguntou. 2, 3 meses no máximo. E com o tratamento? Se der certo, alguns anos. Se não der, talvez 6 meses, mas com muita dor e sofrimento. Rosa olhou para mim. O que você acha, Eduardo? Era a pergunta mais difícil da minha vida. Como decidir sobre a vida da pessoa que mais amava no mundo? Vó, eu quero que a senhora lute. Quero tentar tudo. Mesmo sabendo que pode não dar certo, mesmo assim, 20% ainda é uma chance. Rosa sorriu e apertou minha mão. Então vamos tentar, doutor. Saímos da clínica com uma receita de remédios caros e o agendamento da primeira sessão de quimioterapia para a semana seguinte. O tratamento ia custar uma fortuna, mas tínhamos o ouro. Fomos direto para uma joalheria grande no centro de Goiânia. O dono, seu Roberto, era conhecido por fazer negócios honestos. Quando mostrei 3 barras de ouro, os olhos dele brilharam. É ouro bom mesmo. Posso oferecer R$ 170 o grama. Era um pouco menos que o preço de Paracatu, mas, ainda assim, as 3 barras valiam quase R$ 120 mil. Suficiente para pagar o tratamento da Rosa por alguns meses. Fechamos o negócio. Seu Roberto fez a transferência bancária na mesma hora. Saí da joalheria com mais dinheiro na conta do que tinha visto na vida inteira. Alugamos um apartamento pequeno perto da clínica. 2 quartos, sala, cozinha. Rosa ficou encantada.
Nunca morei num lugar tão bonito, Eduardo. Agora a senhora vai morar. E vamos ser felizes aqui. Compramos móveis básicos, roupas novas para Rosa, remédios, comida. Pela primeira vez em 8 anos, eu me senti em casa. Não era pela casa em si, mas por ter a avó comigo. Rosa começou a quimioterapia na segunda-feira seguinte. A primeira sessão foi terrível. Ela voltou para casa pálida, vomitando, sem forças para sair da cama. Eu cuidei dela como se fosse uma criança. Será que foi uma boa decisão, Eduardo? Ela perguntou numa madrugada depois de vomitar a noite toda. Foi sim, vó, a gente vai conseguir. Mas por dentro eu estava em dúvida. Ver Rosa sofrendo daquele jeito me partiu o coração. Talvez fosse melhor deixar ela em paz, apenas controlando a dor. Depois da terceira sessão, Rosa teve uma reação alérgica forte. Levei ela correndo para o hospital. Ficou internada por 5 dias. Os médicos disseram que tiveram que mudar o protocolo, usar remédios mais fracos. Com esse novo protocolo, as chances diminuem ainda mais. O Dr. Marcelo me explicou em particular. Talvez 10%. Era quase nada. Mas Rosa não desistiu. 10% ainda é chance, meu neto, e eu quero lutar até o fim. Durante os 2 meses de tratamento, nossa rotina era sempre a mesma. Rosa fazia quimioterapia 2 vezes por semana. Nos outros dias, ficávamos em casa conversando, vendo televisão, cozinhando juntos. Rosa me ensinou a fazer o feijão tropeiro que a bisavó Teresa fazia. Me contou mais histórias da família. Me mostrou fotografias antigas que guardava na carteira. Essa aqui é a Teresa, ela disse, me mostrando uma foto amarelada. Única foto que tenho dela. A bisavó era pequena, magra, com olhar firme. Mesmo na foto velha dava para ver a força nos olhos dela. Ela se pareceria comigo? Perguntei. Muito. Vocês têm o mesmo queixo, a mesma testa e a mesma teimosia. Rosa riu. Foi nessa época que Rosa me fez um pedido estranho. Eduardo, eu quero que você venda mais ouro. Pra quê, vó? Ainda temos dinheiro do tratamento. Não é para o tratamento, é para uma coisa que quero fazer antes de morrer. O jeito como ela falou me assustou. Que coisa? Quero ajudar gente necessitada. Quero que o ouro da Teresa sirva para fazer o bem. Rosa tinha visto uma reportagem na televisão sobre caminhoneiros que dormiam na rua porque não tinham dinheiro para pagar hospedagem. Idosos abandonados pela família. Crianças passando fome. A Teresa juntou esse ouro para dar futuro para os filhos. Agora eu quero usar esse ouro para dar futuro para outros filhos perdidos por aí. Vendi mais 3 barras. Com o dinheiro, Rosa começou a fazer doações. Pagava diárias de hotel para caminhoneiros sem grana. Comprava cesta básica para famílias pobres. Doava dinheiro para asilos. Estou devolvendo para o mundo o que o mundo deu para a Teresa, ela me explicou. Ver Rosa fazendo o bem me emocionava. Mesmo doente, sofrendo com a quimioterapia, ela pensava nos outros. Era a pessoa mais generosa que eu conhecia. Foi numa quinta-feira, depois da 8ª sessão de químio, que recebemos a notícia que mudaria tudo. O Dr. Marcelo estava com uma expressão diferente quando nos chamou no consultório. Parecia surpreso. Dona Rosa, tenho uma notícia boa. O tumor diminuiu. Não acreditei no que ouvi. Como assim diminuiu? 50% menor que no exame anterior. É raro, mas acontece. O corpo da Dona Rosa está respondendo melhor ao tratamento do que esperávamos. Rosa começou a chorar. Eu também. Depois de tanto sofrimento, finalmente uma luz no fim do túnel. Significa que ela está curada? Perguntei. Ainda é cedo para falar em cura, mas é um excelente sinal. Se continuar assim, Dona Rosa pode ter vários anos de vida pela frente. Saímos da clínica abraçados, chorando de alegria. Rosa estava radiante. A Teresa está me protegendo lá de cima, ela disse. Não é possível. Naquela noite fizemos uma festa pequena no apartamento. Compramos um bolo,
refrigerante, ligamos o som. Rosa dançou comigo na sala, mesmo fraca do tratamento. Agora que vou viver mais uns anos, temos que fazer planos, Eduardo. Que tipo de planos? Planos de vida, de família, de felicidade. Rosa sentou no sofá e me puxou para sentar ao lado dela. Quero que você pare de ser caminhoneiro. Por quê? Porque você merece mais que isso. Com o ouro podemos abrir um negócio. Você pode estudar, fazer faculdade, pode constituir família. Eu nunca tinha pensado nisso. Durante 8 anos, minha vida foi só a estrada. Não tinha planos além de entregar a próxima carga. Que tipo de negócio? Não sei. Alguma coisa que te faça feliz. Uma oficina mecânica, uma loja, uma fazenda pequena. Você escolhe. Rosa pegou minha mão. E quero que você procure uma mulher boa. Quero ver você casado, com filhos. Quero ser bisavó antes de morrer. Ri da cara dela. Vó, a senhora está se precipitando. Primeiro vamos cuidar da sua saúde. Minha saúde já está sendo cuidada. Agora quero cuidar da sua vida. Ficamos conversando até tarde. Rosa me fez prometer que ia pensar no futuro, que ia usar o ouro para reconstruir minha vida. O ouro da Teresa tem que continuar gerando vida, Eduardo. Não pode parar aqui. Quando Rosa dormiu, fiquei na sala pensando. Pela primeira vez em 8 anos, o futuro parecia possível. Tinha dinheiro, tinha saúde, tinha a avó de volta. Podia realmente recomeçar. Mas antes de pensar no futuro, tínhamos um passado para resolver. 2 meses depois, quando Rosa estava bem melhor e o tratamento estava dando certo, recebemos uma visita inesperada. Estava preparando o almoço quando tocaram na campainha. Fui atender pensando que era o porteiro. Era o Geraldo. Meu sangue gelou. Como ele tinha nos encontrado? Cadê a Rosa? Ele perguntou, empurrando a porta e entrando sem ser convidado. Que você quer aqui? Geraldo era um homem grande, barrigudo, com cara de poucos amigos. Usava roupa social barata e cheirava a cigarro. Quero o que é meu por direito. O ouro que aquela velha escondeu. Rosa apareceu na sala, apoiada numa bengala. O tratamento tinha deixado ela mais magra, mas os olhos estavam firmes. Geraldo, como você me achou? Não foi difícil. Goiânia não é tão grande assim. E um caminhoneiro perguntando por oncologista chama a atenção. Geraldo sentou no sofá sem ser convidado. Agora vamos conversar civilizadamente. Rosa, você vai me dar metade desse ouro. É o mínimo que você deve para a família que te criou. Família que me criou? Rosa riu com raiva. Você me expulsou de casa, desgraçado. Expulsei porque você estava sendo egoísta. Guardar uma fortuna só para esse moleque aqui. Geraldo me olhou com desprezo. E você, Eduardo, sumiu feito covarde e agora volta para roubar o que não é seu. Senti a raiva subir. Dei um passo na direção dele. Fala de novo. Calma, Eduardo. Rosa me segurou pelo braço. Não vale a pena. Geraldo riu. Olha só, a velha defendendo o netinho de estimação. Sai da minha casa. Falei entre os dentes. Não saio sem o que vim buscar. Geraldo se levantou e caminhou até Rosa. Você tem 2 opções. Ou me dá metade do ouro por bem, ou eu chamo a polícia e digo que vocês estão sonegando herança. Que herança? Rosa perguntou. O ouro é herança de família. Todos os filhos têm direito. Rosa ficou pálida. Eu vi que ela estava com medo. Isso é chantagem, falei. É justiça. Rosa, você tem até amanhã para decidir. Ou divide o ouro, ou eu torno a vida de vocês um inferno. Geraldo saiu batendo a porta. Rosa sentou no sofá, tremendo. Ele pode fazer isso mesmo, vó? Chamar a polícia? Não sei, Eduardo. Não entendo de lei. Fiquei preocupado. Se Geraldo levasse o caso para a justiça, podia complicar nossa situação.
Rosa era idosa, doente, não tinha condições de enfrentar um processo. Vó, talvez seja melhor dar o que ele quer. Nunca. Rosa bateu o punho na mesa. Esse ouro é seu. Foi a Teresa que decidiu. Fui eu que guardei. Ele não tem direito a nada. Naquela noite não conseguimos dormir. Rosa ficou agitada, com medo de que Geraldo voltasse. Eu fiquei bolando um plano. Na manhã seguinte, procurei um advogado. Dr. Celso, um homem de 50 anos, com fama de ser honesto e competente. Doutor, minha avó tem uma herança em ouro. Um parente está tentando tomar parte. Expliquei toda a situação. O advogado ouviu com atenção. Tecnicamente, se esse ouro foi herança da bisavó, todos os descendentes têm direito à parte. Mas se sua avó pode provar que o ouro foi deixado especificamente para ela, a situação muda. Como ela pode provar? Precisaria de um testamento ou documento que comprove isso. Meu coração afundou. Rosa não tinha documento nenhum. A bisavó Teresa era praticamente analfabeta, nunca fez testamento. E se não tiver documento, aí complica. A família pode entrar na justiça e pedir partilha da herança. Voltei para casa desanimado. Rosa estava na cozinha tentando encozinhar, mas as mãos tremiam. O que o advogado disse? Contei tudo. Rosa ouviu em silêncio. Eduardo, eu preciso te mostrar uma coisa. Ela foi até o quarto e voltou com uma caixa de sapatos velha. Dentro tinha papéis amarelados, fotografias antigas. Procurei a noite toda e achei isso. Era uma carta, escrita à mão, com letra trêmula, em papel já quase desmanchando. É da Teresa. Ela deixou isso para mim antes de morrer. Li a carta. Era curta, simples, mas clara. Rosa, minha filha querida, estou deixando todo o meu ouro para você, não para seus irmãos, que nunca se importaram comigo. É para você guardar e dar para seus netos quando chegar a hora. O José já está morto, não tem herdeiros. Você é a única que sempre cuidou de mim. O ouro é seu, Teresa. Era datada de 1962 e tinha a assinatura trêmula da bisavó. Isso serve como testamento? Perguntei. Vamos descobrir. Voltamos ao advogado. Dr. Celso examinou a carta com cuidado. É um documento válido. Testamento particular, reconhecido por lei. Se conseguirmos autenticar a letra e a data, vocês têm um caso forte. Contratamos o advogado na mesma hora. Ele pediu 2 semanas para organizar a defesa. Mas Geraldo não esperou 2 semanas. Na terça-feira seguinte, ele apareceu de novo. Dessa vez, não veio sozinho. Trouxe minha mãe, Helena, e 2 dos meus irmãos, Carlos e Júnior. Agora vocês vão nos ouvir, Geraldo disse entrando no apartamento seguido dos outros. Helena estava diferente. Mais velha, cabelos grisalhos, roupa simples. Quando me viu, baixou os olhos. Oi, Eduardo. Oi, mãe. Foi estranho rever ela depois de 8 anos. Senti uma mistura de raiva e pena. Carlos e Júnior me cumprimentaram friamente. Sempre fomos distantes, mas agora a distância parecia ainda maior. Rosa, Helena falou, você precisa ser razoável. Esse ouro é herança de família. Todos têm direito. Herança de que família, Helena? Rosa respondeu com firmeza. Da família que me expulsou de casa? Da família que espalhou que eu estava morta? Isso foi um mal-entendido, Carlos disse. Mal-entendido nada. Vocês me trataram como lixo. Geraldo perdeu a paciência. Chega de conversa. Vocês vão dividir esse ouro ou a coisa vai ficar feia. Está ameaçando? Perguntei. Estou avisando. Júnior, o mais novo dos meus irmãos, se aproximou de mim. Eduardo, sejamos realistas. Você sumiu por 8 anos. Agora volta e quer ficar com tudo? Eu não sumi. Eu fui expulso. Ninguém te expulsou. Não? Então por que vocês espalharam? E que a avó Rosa tinha morrido? Os irmãos se entreolharam sem resposta. Foi ideia do Geraldo. Helena falou baixinho. Ele disse que seria melhor assim. Melhor para quem? Rosa perguntou. Helena não respondeu.
Escutem bem, falei, me colocando na frente da Rosa. Esse ouro não vai ser dividido. A bisavó Teresa deixou tudo para a avó Rosa e ela decidiu dar para mim. Acabou. Vamos ver o que a justiça vai dizer, Geraldo ameaçou. Pode chamar a justiça. Temos advogado e documentos. Geraldo ficou surpreso. Não esperava que estivéssemos preparados. Que documentos? Isso vocês vão descobrir no tribunal. A família saiu contrariada. Helena foi a última a sair. Na porta ela se virou para mim. Eduardo, você era meu filho. Por que tem que ser assim? Porque vocês escolheram, mãe. Vocês escolheram o Geraldo. Escolheram o dinheiro. Agora, aguenta as consequências. Helena saiu chorando. Rosa estava abalada. Sentou no sofá e ficou quieta por um longo tempo. Eu fiz a coisa certa, Eduardo. Fez sim, vó. A família verdadeira é quem fica do nosso lado na dificuldade. Não, quem aparece só quando tem dinheiro em jogo. Naquela noite, Rosa teve uma recaída. A pressão emocional afetou o tratamento. Tivemos que ir correndo para o hospital. O estresse não faz bem para a dona Rosa. O Dr. Marcelo me alertou. Ela precisa de tranquilidade para se recuperar. Decidi que era hora de tomar uma atitude drástica. 3 semanas depois, o processo judicial começou. Geraldo havia contratado um advogado e entrou com pedido de partilha da herança. Nossa defesa estava pronta, a carta da bisavó Teresa e o testemunho de pessoas que conheciam a família. O julgamento foi marcado para uma sexta-feira. Rosa estava nervosa, mas determinada. Vou contar a verdade, Eduardo, custe o que custar. No dia do julgamento, o fórum estava cheio. Além da nossa família, tinha vizinhos antigos, pessoas que conheciam a bisavó Teresa, gente que conhecia Rosa. O advogado de Geraldo argumentou que o ouro era herança familiar e devia ser dividido entre todos os descendentes. Disse que Rosa estava sendo egoísta, tentando prejudicar a família. Nosso advogado, Dr. Celso, apresentou a carta da bisavó. Chamou testemunhas que confirmaram que Teresa sempre disse que o ouro era para Rosa, guardar para os netos. Dona Sebastiana, vizinha antiga da família, foi a testemunha mais importante. Teresa sempre falava que o ouro era para Rosa. Dizia que os outros filhos não prestavam, mas que a Rosa tinha coração bom. O juiz analisou todos os documentos e ouviu todas as testemunhas. No final, deu a sentença. Considerando o testamento particular deixado pela senhora Teresa, reconheço que o ouro é herança legítima da senhora Rosa, que tem plenos direitos de dispor dele como quiser. Ganhamos. Rosa chorou de alegria. Geraldo saiu do fórum furioso, prometendo recurso. Mas não tivemos tempo de comemorar muito. Rosa teve outra recaída na semana seguinte. O estresse do julgamento tinha afetado a imunidade dela. Foi quando tomei a decisão mais importante da minha vida. Vó, a gente vai embora daqui. Para onde? Para longe. Para um lugar onde ninguém nos conheça, onde a gente possa recomeçar em paz. Vendi o resto do ouro, 7 barras que ainda restavam. Com o dinheiro, comprei uma fazenda pequena no interior de Tocantins. 50 hectares de terra boa, casa de alvenaria, poço artesiano. Por que Tocantins? Rosa perguntou. Porque é longe da nossa cidade natal, porque o clima é bom para a sua saúde e porque sempre quis ter um pedaço de terra. Nos mudamos num sábado de sol. Rosa estava encantada com a fazenda. A casa era simples, mas confortável. Tinha uma varanda grande onde ela podia ficar na sombra, olhando os passarinhos. É aqui que eu quero viver meus últimos anos, ela disse. Mas Rosa se enganou. Não foram seus últimos anos, foram seus melhores anos. Com a mudança, longe do estresse da cidade e dos problemas com a família, a saúde dela melhorou muito. O câncer entrou em remissão total. O Dr. Marcelo, que continuamos consultando por telemedicina, disse que foi um dos casos mais impressionantes que já viu. É quase um milagre, ele comentou.
Na fazenda, estabelecemos uma rotina gostosa. Rosa cuidava de uma horta pequena. Eu criei algumas galinhas, plantei milho, feijão, não para vender, mas para nosso sustento. Com o dinheiro que sobrou do ouro, montamos um pequeno negócio, uma oficina mecânica na cidade mais próxima. Era o que eu sabia fazer melhor. Consertava caminhões, tractores, máquinas agrícolas. Você está feliz, Eduardo? Rosa me perguntou numa tarde enquanto tomávamos café na varanda. Estou, vó, mais feliz do que jamais pensei que seria. E eu também. Sabe por quê? Por quê? Porque consegui fazer o que a Teresa sempre quis. Usei o ouro para dar uma vida boa para você. Rosa pegou minha mão. Agora você precisa se casar, precisa ter filhos, precisa continuar a família. Como se fosse mágica, 2 semanas depois conheci Mariana. Ela era enfermeira no hospital da cidade, tinha 28 anos, era divorciada e tinha uma filha, pequena, a Isabela. Mariana foi na fazenda para aplicar uma injeção em Rosa, parte do tratamento de manutenção. Ficou encantada com nossa história. Vocês são exemplo de que o amor verdadeiro existe, ela disse. Mariana começou a visitar a fazenda com mais frequência, primeiro como profissional, depois como amiga. Rosa adorou ela desde o primeiro dia. Essa menina é especial, Eduardo, tem o coração puro. Isabela, a filha de Mariana, tinha 5 anos e era uma criança esperta e carinhosa. Rosa se apaixonou pela menina na mesma hora. Vó Rosa, você pode ser minha bisavó? Isabela perguntou numa tarde sentada no colo dela. Claro que posso, minha princesa. Ver Rosa com Isabela me emocionava. Era como se a vida estivesse se completando, como se todos os sofrimentos anteriores tivessem valido a pena para chegar até aquele momento. Mariana e eu começamos a namorar devagar. Ela conhecia minha história, sabia dos traumas com a família, respeitava meu tempo. Aos poucos, fui me abrindo, aprendendo a confiar de novo. Você é um homem bom, Eduardo, ela me disse numa noite, depois que contei toda a história do ouro e da bisavó Teresa. Sua família perdeu uma grande oportunidade de conhecer quem você realmente é. 6 meses depois de nos conhecermos, pedi Mariana em casamento. Foi na varanda da fazenda, com Rosa e Isabela como testemunhas. Rosa chorou de emoção. Agora, sim, minha vida está completa, ela disse. Casamos numa cerimônia simples na cidade. Rosa foi madrinha, Isabela foi da minha. Foi o dia mais feliz da minha vida. Mariana e Isabela se mudaram para a fazenda. A casa ficou cheia de vida, de risadas, de conversas. Rosa estava radiante. Eduardo, agora você entende por que a Teresa juntou aquele ouro? Entendo, vó. Não foi por ganância, foi por amor. Amor pela família que ainda não tinha nascido. Ela sabia que um dia esse ouro ia servir para construir felicidade. Rosa estava certa. O ouro da bisavó Teresa não tinha servido apenas para comprar coisas. Tinha servido para comprar tempo. Tempo para Rosa se tratar. Tempo para encontrarmos um ao outro. Tempo para construirmos uma nova vida. 1 ano depois do casamento, Mariana engravidou. Rosa ficou eufórica. Vai ser um menino, ela previu. E vai se chamar Teodoro, como o bisavô. Ela estava certa. Teodoro nasceu numa manhã de domingo, saudável e forte. Rosa o pegou no colo com lágrimas nos olhos. Olha só, Teresa, ela sussurrou, olhando para o céu. Seu ouro virou gente, virou família, virou amor. Naquele momento, entendi completamente o que Rosa queria dizer. O ouro não era apenas metal precioso. Era a materialização dos sonhos de uma mulher corajosa que se sacrificou pela família. Era o amor transformado em esperança. Teodoro cresceu na fazenda, correndo entre as galinhas, ajudando Rosa na horta, ouvindo as histórias da bisavó Teresa.
Isabela virou uma irmã mais velha, carinhosa e protetora. A oficina prosperou. Atendíamos caminhoneiros de toda a região. Muitos vinham apenas para conversar, para descansar, para encontrar um pouco de humanidade no meio das estradas solitárias. Lembra de quando você era como eles? Rosa me perguntou um dia, vendo eu atender um caminhoneiro que estava sem dinheiro para pagar a hospedagem. Lembro, vó. Por isso ajudo. Criamos um pequeno albergue na fazenda. Caminhoneiros que estavam passando dificuldade podiam dormir e comer sem pagar nada. Era a nossa forma de retribuir a generosidade que recebemos da vida. Rosa viveu para ver Teodoro dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, começar a andar de bicicleta. Viveu para ver Isabela se formar no ensino médio e decidir que queria ser médica. Quero cuidar de pessoas como a avó Rosa cuidou de vocês, ela disse. Mariana engravidou de novo aos 35 anos. Dessa vez, foi uma menina, que chamamos de Teresa, em homenagem à bisavó. Agora o círculo se fechou, Rosa disse, segurando a pequena Teresa no colo. A Teresa original plantou o ouro. A Teresa nova vai colher os frutos. Rosa morreu dormindo numa madrugada de outono, 5 anos depois do nascimento da pequena Teresa. Tinha 82 anos e estava em paz. Na mesinha de cabeceira, deixou uma carta para mim. Eduardo, meu neto querido, parto tranquila sabendo que você encontrou sua família. O ouro da Teresa cumpriu seu destino, transformou sofrimento em alegria, solidão em amor, desespero em esperança. Agora é sua vez de ser o guardião dessa história. Conte para seus filhos sobre a coragem da bisavó. Conte sobre a importância de nunca desistir do amor e lembre-se sempre, o verdadeiro ouro não está no que guardamos, mas no que doamos. Com todo o meu amor, Rosa. O enterro foi simples, como ela queria. Toda a cidade compareceu. Caminhoneiros que ela tinha ajudado, famílias que receberam doações, vizinhos que se tornaram amigos. Rosa tinha tocado muitas vidas. Naquele dia, olhando o caixão descendo à terra, senti que uma havia terminado e outra havia começado. Agora, era minha responsabilidade continuar o legado. Epílogo. O ouro que virou amor. Hoje, 15 anos depois da morte de Rosa, nossa fazenda se tornou um lugar especial. O albergue para caminhoneiros cresceu. Temos agora 20 quartos, restaurante, oficina equipada, posto de combustível. Atendemos mais de 1.000 caminhoneiros por mês. Teodoro, agora com 16 anos, quer ser engenheiro agrônomo. Gosta de trabalhar na terra, de cuidar dos animais. É um menino bom, parecido com a bisavó Teresa na determinação e com Rosa na generosidade. Teresa, a caçula, tem 11 anos e é artista. Desenha, pinta, escreve poesias. Diz que vai contar a história da família em livros quando crescer. Isabela se formou em medicina e trabalha numa clínica para pessoas carentes na cidade. Continua morando conosco, solteira por opção, dedicada a cuidar dos outros. Mariana e eu envelhecemos juntos na fazenda. Ela continua sendo a enfermeira da família, cuidando de todos com o mesmo carinho que cuidou de Rosa. Da última barra de ouro que restou, mandei fazer um colar para Mariana e anéis para as meninas. Não como ostentação, mas como lembrança de que o verdadeiro valor das coisas está na história que carregam. Na parede da sala, temos um quadro com a foto da bisavó Teresa, da avó Rosa e da nossa família reunida. Embaixo, uma frase que Teresa escreveu: "O ouro mais valioso é o que plantamos nos corações." Às vezes, quando vejo caminhoneiros solitários chegando à fazenda, lembro de mim mesmo há 20 anos, perdido, sem rumo, sem família. E penso na Rosa, andando sozinha pela estrada escura, carregando uma maleta pesada demais para os braços, frágeis. Penso em como o acaso, ou talvez o destino, nos juntou naquela noite. Como uma mulher corajosa que viveu há mais de 100 anos,
conseguiu, através do ouro que juntou com tanto sacrifício, reunir uma família que se amou para sempre. O ouro da bisavó Teresa acabou. Foi vendido, gasto, transformado em outras coisas. Mas o verdadeiro tesouro permanece, o amor que ela plantou, que Rosa cultivou e que agora floresce em cada abraço dos meus filhos, em cada sorriso da Mariana, em cada caminhoneiro que encontra aqui um pouco de paz. Na estrada da vida, às vezes encontramos pessoas que mudam nosso destino. Às vezes, essas pessoas trazem presentes inesperados, não apenas ouro, mas esperança. Não apenas dinheiro, mas sentido. Não apenas riqueza, mas amor. E às vezes, se tivermos sorte, descobrimos que nós mesmos podemos ser essas pessoas para outros. Esta é a história do ouro que virou amor. A história de uma bisavó corajosa, de uma avó generosa e de um caminhoneiro perdido que encontrou sua família numa estrada escura de Minas Gerais. É a história de todos nós que um dia carregamos malas pesadas demais e precisamos de alguém que pare o caminhão e pergunte: "Você está bem? Precisa de ajuda?" E é a história da resposta que todos deveríamos dar: "Sim, eu ajudo." Porque o verdadeiro ouro não está no que encontramos na terra, está no que construímos juntos. Esta história é dedicada a todos os caminhoneiros do Brasil, que cruzam este país imenso, levando não apenas cargas, mas esperanças. E a todas as avós que guardam tesouros não apenas em malas velhas, mas nos corações de quem amam.